Só para você entender, então, são obras de modernização da CPTM entre a linha 12 e a linha 13, né? Eles querem unir essas linhas para que na Engenheiro Goulart, a estação, aí sim, a gente possa fazer essa baldeação quando pegar os trens da CPTM. E aí o que acontece? A CPTM acabou informando também isso, que essas obras aconteceriam durante este último fim de semana, elas já vêm acontecendo há 2 meses, eles usam o fim de semana até porque há um espaço maior, não é tão movimentada a linha, e eles conseguem fazer essas obras com mais calma. Só que a CPTM tinha avisado que se estenderia até para a operação comercial na segunda-feira. Sérgio Carvalho Júnior, que é o gerente de relacionamento da CPTM, que participa conosco normalmente aqui para falar sobre algumas situações da CPTM. Sérgio, por que a CPTM trabalhou não só no fim de semana e já estava prevendo estender todo esse trabalho de modernização para segunda-feira em horário comercial? Vocês não previam que poderia haver esse problema como já tinha acontecido, Sérgio? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia ao Rodrigo. O planejamento feito pelo consórcio responsável pela obra não se concretizou. Infelizmente, eles não conseguiram concluir as intervenções que estavam previstas aí para o final de semana e nós tivemos que adentrar aí a semana operacional, inclusive causando o problema que nós tivemos ontem. Seguimos com o problema hoje, fizemos um esforço ontem à noite para conseguir resolver o problema e tivemos que realmente adotar todas as medidas possíveis para minimizar os problemas. Evidentemente que a situação das pessoas que foram transportadas num processo de mais lotação, com a interferência, a viagem do ônibus, isso sim causa um transtorno. Nós reconhecemos isso, apresentamos realmente nossas desculpas por isso e, principalmente, adotamos as medidas junto ao consórcio responsável pela obra para corrigir não só o problema, mas para evitar uma situação como essa que nós vivemos ontem e hoje. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui, mas eu repito para você, Sérgio, o que a CPTM faz ou está planejando, de que forma a CPTM trabalha para evitar esse maior intervalo entre os trens e esse caos que a gente costuma ver e registra aqui no Bom Dia São Paulo quando dá algum problema em trens da CPTM e os passageiros relatam quase todos os dias? A estratégia operacional, ela impacta exatamente no quesito chamado segurança. O número de trens, ele continua o mesmo. Acontece que o intervalo entre eles precisa ser ampliado justamente para que a gente possa garantir a segurança da circulação. E com isso, em determinados horários, a gente tem uma lotação maior do que a habitual. Evidentemente, esse problema da lotação, ele afeta não só as pessoas que utilizam o sistema da CPTM, mas os outros também. Então, isso é uma questão de difícil solução que não depende só da CPTM. As pessoas fazem o seu deslocamento de manhã, todas no mesmo sentido, à tarde no sentido contrário. Essa logística realmente implica numa necessidade da disponibilidade da frota 100% nos horários de maior movimentação de passageiros. Quando a gente tem uma interferência, a gente não pode fazer dentro do programado. O que seria o ideal? Talvez aumentar o número de trens para que essa frota seja um pouco maior sempre, até já trabalhando com essa possibilidade de dar algum problema? A gente já trabalha com a substituição da frota, ampliando o número de trens e principalmente com a diminuição do intervalo entre as viagens. Em algumas linhas a gente já consegue operar até com 3 minutos de intervalo entre as viagens. Isso é um número de passageiros a mais que a gente consegue transportar. Infelizmente, quando temos ocorrências como essa, esse intervalo é ampliado e potencializa a lotação nos horários de pico. De que forma o passageiro pode proceder quando ele se sente lesado, né? Por um transporte que não foi cumprido, já que ele pagou esse bilhete antes ou vai pagar na bilheteria. O que ele pode fazer? Porque ele vai chegar atrasado no trabalho, o compromisso dele às vezes cai. O que ele pode fazer? Bom, a principal informação para a tomada de decisão é que ele tenha a informação para ele escolher uma rota alternativa. Nós fizemos todo um esforço e aí, Rodrigo, cabe a informação sobre o que você comentou de ontem à noite. A partir do momento que a engenharia decidiu fazer uma interrupção total à noite para que a gente agilizasse as obras, a gente passou a divulgar não só nas redes sociais, nos nossos perfis e principalmente na nossa central de atendimento ao usuário, assim como nós divulgamos nas estações. Infelizmente, as pessoas realmente têm que fazer o uso do serviço e tiveram essa intercorrência no período da tarde, mas que a gente fez a melhor divulgação possível, nós fizemos sim. O que acontece é que, infelizmente, quando você junta todas as pessoas no mesmo horário, você tem esse inconveniente que nós vimos. O pessoal entender como é que é feita essa obra, Sérgio, é uma obra para interligar, né, Engenheiro Goulart com as linhas 12 e 13, até porque a linha 13 é a nova, que vai até o aeroporto de Guarulhos, mas só para a gente entender como é que é feito esse trabalho e por que ele exige tanto tempo e principalmente nos fins de semana. Por conta da complexidade que exige. Vamos imaginar, e até para traduzir de uma forma simples para os nossos telespectadores, a questão é a seguinte: você precisa ligar uma linha na outra.
Para isso, você precisa interromper a circulação de trens. Você corta os trilhos e junta esses trilhos novamente. Só que junto com os trilhos, você tem todo o sistema de sinalização, vocês têm o sistema de alimentação elétrica, que é o que nós chamamos de rede aérea, e isso é de uma complexidade grande mesmo. Quando você não consegue cumprir a etapa planejada, você tem o problema que a gente enfrentou ontem, está enfrentando hoje, e nossa perspectiva é que a gente conclua tudo isso até amanhã. Vocês trabalham com essas situações de talvez não se cumprir o planejamento? Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa, que é o que aconteceu nesse fim de semana e ontem? A alternativa foi garantir que os trens circulassem com menor velocidade, sem os AMVs, que são os aparelhos de mudança de via, que dariam outras alternativas para que a gente pudesse agilizar a operação. Nós não tínhamos essa condição. Então nós garantimos que os trens circulassem com velocidade reduzida, sempre dentro da mesma linha, sem alteração de linha, e com isso nós tivemos aí a possibilidade de manter o serviço durante todo o dia de ontem. Rodrigo, você tem alguma pergunta aí do estúdio? Não, as imagens de ontem estão rolando aí, ó. As imagens de ontem estão rolando no ar e certamente o Sérgio já viu. Queria saber a opinião dele. Ele acha razoável esse tipo de situação? Essas pessoas sendo embarcadas dessa maneira, perdendo o ar, inclusive dentro do vagão? A CPTM não deveria tomar uma outra medida, uma outra atitude para evitar esse tipo de coisa, para que as pessoas não passem mal dentro de um trem? Ele está ouvindo, ele vai responder. De fato, não há medida razoável não, Rodrigo. A lotação dos trens, a melhor opção era a pessoa realmente não embarcar, atrasar a sua viagem e tentar embarcar num outro trem com melhor condição de embarque. Eu reconheço que as pessoas não têm o tempo para esperar. E a informação, principalmente para aquelas que estão se deslocando para o trabalho, para justificar o seu atraso, que foi provocado por um problema no deslocamento entre a sua casa e o trabalho. Agora, evidentemente que não há alternativa. Você, num meio de transporte de alta capacidade como é o trem, não há ônibus que substitua, não há carro que substitua, não há bicicleta que substitua. O que substitui é uma atitude. Ontem nós poderíamos ter falado, inclusive isso, nós contamos sempre com o apoio de vocês para informar. E informar a rota alternativa. A linha 11, por exemplo, é uma rota alternativa para quem está e mora na região da linha 12. Eu sei que exige um maior tempo de deslocamento, mas pelo menos seria uma melhor condição de deslocamento pela linha 11 do que pela linha 12. Essa informação vale para hoje, inclusive. As pessoas que têm a capacidade ou a possibilidade de mudar a sua rota fazendo o caminho pela linha 11 vão encontrar a viagem de maneira mais rápida e mais segura. E com isso não tem... pode contar com a gente, vocês sabem disso. A gente está discutindo aqui credibilidade, inclusive. Quando você diz que a CPTM está disponibilizando as informações, muitas vezes para a gente aqui a informação chega depois pelo próprio usuário, porque o aplicativo, porque o site da CPTM ele não é atualizado, ou seja, é falta de credibilidade. Por isso que as pessoas elas acabam meio que não confiando naquilo. Então, quando tem a informação, inclusive, para a gente, correta, do que vale, do que é eficiente, as pessoas buscam outro caminho. A gente está junto nessa história, só que as coisas às vezes não andam em paralelo. Eu só queria aproveitar, Sabina, me desculpe, porque para a gente ter aqui a certeza, porque no relatório de administração 2017 da CPTM, ele fala que algumas obras da linha 12 estão suspensas por falta de dinheiro. Eu queria saber se isso daí é oficial. O que está acontecendo? Falta dinheiro mesmo? Mesmo com tanta gente andando na CPTM? Rodrigo, o relatório da administração é um documento oficial, sim. Se houve um remanejamento orçamentário, deve estar explicado, inclusive, nesse próprio relatório. Eu acho que vale nessa situação, mais do que a justificativa dos problemas que a gente teve e enfrenta todos os dias, é a gente encontrar uma solução. Quando você fala da questão da informação, que o usuário acaba falando primeiro com vocês ou conosco mesmo, é porque ele está dentro do sistema, ele está dentro do trem, ele está sentindo o problema na hora. Muitas vezes o nosso condutor, o maquinista, ele está tomando uma providência para restabelecer a circulação ou mesmo para retomar aquilo dentro da normalidade, ele precisa de um tempo. 5 minutos dentro de um trem lotado é muito tempo. De fato, é muito tempo. Ninguém gostaria de passar por isso. Nós também não gostamos de prestar esse tipo de serviço, mas infelizmente nós enfrentamos essa realidade. Nós sofremos interferências externas, nós sofremos por atos de vandalismo e nós também temos problemas estruturais que causam as ocorrências, como foi esse caso de ontem. E além de tudo, falta dinheiro para poder melhorar o sistema. Olha, eu não poderia apontar que falta dinheiro. O que nós tivemos, e é o que você está mencionando sobre o relatório da administração, é um fato.
houve um remanejamento, está no relatório, é um documento oficial da empresa, então não há o que contestar. A informação é essa mesmo. Agora, nós estamos trabalhando para melhorar isso, para não faltar o trem, para não faltar a viagem para o passageiro, para concluir dentro do que a gente programa e planeja todos os dias. Realmente é difícil a situação do passageiro que paga esse valor todo e, por seu lado, a CPTM não tem dinheiro para poder melhorar o sistema. Enfim, o que a gente pede, então, na medida do possível, é que essa informação chegue de forma mais clara aqui para a gente, para que possamos contribuir, ajudar todas as pessoas que estão nos assistindo aqui de manhã para que elas possam ter uma vida um pouco melhor. Conseguir chegar no trabalho, no horário ou não tão atrasada. Na hora da busca ao emprego, que a gente sabe que é difícil também, entendeu? Você se programar melhor para não começar um dia já tão cedo, perdido, por causa de um serviço que muitas vezes não funciona direito. Rodrigo, e eu queria acrescentar, Sérgio, e tem uma previsão de normalização, porque ontem a expectativa, inclusive, dos passageiros é que, tá bom, ontem teve o problema, trens com velocidade reduzida, mas que o problema seria sanado, aquelas obras seriam interrompidas ontem, né, as de modernização. Hoje o problema continua. Você pode dar uma previsão para esses passageiros? O que eles podem esperar? Sim. Nós estamos trabalhando hoje durante todo o dia. Nós vamos fazer novas intervenções hoje durante o dia, justamente para que amanhã a gente esteja com a circulação dentro da normalidade. É um esforço de toda a empresa para que a gente corrija um problema que nós enfrentamos no final de semana. Vamos imaginar o seguinte, não foi possível a empresa contratada para realizar o serviço concluir dentro do prazo planejado. Nós tivemos que mobilizar todo um esforço para que a gente conseguisse fazer isso durante a circulação. Isso é muito complexo, porque você realmente precisa interromper para você conectar os trilhos, conectar o sistema de sinalização. Então, a nossa previsão é que amanhã esteja normalizado. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo e amanhã nós estaremos à disposição para dar a informação também e eu espero que a informação seja muito melhor, que o serviço seja muito melhor do que está hoje. Sérgio, lembrando que é uma obra de modernização que vai durar alguns meses ainda, um bom tempo, é uma obra demorada. Agora, tem vários fins de semana pela frente, né? Como vocês vão trabalhar para que isso não aconteça de novo e não invada a operação comercial, por exemplo, já no próximo fim de semana, quando isso se retoma? Como cobrar dessa empresa, então, para que ela cumpra o prazo? Todas as medidas contratuais já estão sendo adotadas. Inclusive, a nossa equipe de engenharia já está mobilizada justamente num plano de contingência como essa. É inadmissível a gente passar por uma situação e, principalmente, o passageiro viver uma situação como viveu hoje, ontem e está vivendo hoje. Nós não queremos isso, nós não trabalhamos para isso, nosso objetivo é prestar o serviço com regularidade. Temos problemas? Temos sim, mas nós vamos corrigir e principalmente esse fato com a empresa que está realizando a obra, com maior fiscalização e com maior empenho para que tudo ocorra dentro do planejado. Tá bom, muito obrigado, viu? Sérgio Carvalho Júnior, gerente de relacionamento da CPTM, nos atendeu, conversou com a gente, explicou também a situação da CPTM aí. A gente espera que isso não se repita, até porque essa obra vai longe, tem vários finais de semana pela frente. Então, quem sofre mesmo é o pessoal que tem que acordar cedo e pegar esse trem lotado todos os dias. Rodrigo Sabina. Muito obrigado, Thiago Scheuer. Muito obrigado ao Sérgio. Agradeço mais uma vez. Valeu, Sabina. A orientação que fica, então, é você tentar evitar a linha 12 Safira. Lembrando que agora a CPTM acionou a Operação Paes. Então, tem ônibus entre Comendador Hermelino e Tatuapé, tá bom, pessoal? Pode ser uma alternativa. Valeu. Obrigado, Sabina. Vamos para o intervalo já. Mais um capotamento na Rua da Consolação, no centro de São Paulo. Segundo em 2 dias, aliás. Cíntia Toledo por lá. Rodrigo, dessa vez um carro que